A paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos aqui para a nossa aula 3 de Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Na aula passada nós falamos sobre a igreja e seu fundamento e falei sobre a condição da igreja como peregrina aqui nesta terra. Na aula de hoje vamos falar sobre a igreja como igreja local e a igreja como o reino de Deus. A igreja local, vamos ver a partir de agora sobre esse aspecto da igreja. A igreja local, ela tem uma diferença, né, entre igreja local como uma igreja no seu aspecto de reino. Então vamos aqui. Há uma diferença entre igreja como instituição divina e igreja em sua dimensão humana. Então a igreja tem esses dois aspectos, né? Sua dimensão humana e sua dimensão divina. A igreja como instituição divina tem caráter universal e engloba todos os salvos ao redor do mundo em todas as épocas. A igreja em sua dimensão humana tem a ver com a sua expressão visível no dia a dia e de sua trajetória humana. A igreja se expressa como comunidade local, onde a vida cristã é exercitada pelos fiéis e refletida nas atitudes que revelam o seu compromisso com a vivência da fé. Então, dentro desse aspecto da igreja local, a gente vai ver aí a igreja como uma comunidade que expressa a vivência da fé. A palavra comunidade vem da raiz da palavra comunhão, que melhor traduz o seu equivalente grego koinonia, de acordo com Atos 2 e versículo 42. Trata-se de um vocábulo com os seguintes significados, essa palavra koinonia. É o lado visível da igreja, que vivencia comunitariamente a herança apostólica e os mesmos ideais de vida. Esse vocábulo também traz um segundo significado, que é o grupo que se reúne regularmente para adorar a Deus e tem em comum as mesmas expressões de fé. Terceiro, é a expressão da igreja local como sua forma bíblica de governo e organização, inserida no contexto histórico e social. A vida em comunidade foi uma das características predominantes dos cristãos primitivos, de acordo com os textos aí na tela. Eles frequentemente se reuniam motivados sempre pela mesma razão, a fé no Cristo ressuscitado. O crente que se submete ao senhorio de Cristo reconhece a necessidade de estar vinculado a uma igreja local, em cuja comunidade pode expressar livremente sua fé, conforme está em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. A igreja, como uma igreja local, ela é uma comunidade que expressa a comunhão cristã. Comunhão é muito mais do que desfrutar de companheirismo ou de vida devocional comum com os demais. Trata-se do envolvimento interpessoal no sentido mais profundo que se alegra, se entusiasma, vibra e se realiza com o progresso espiritual e material do seu irmão. Mas que tem comunhão com seu irmão também chora e sofre com ele, bem como assume as suas dores nos momentos mais difíceis da caminhada, a ponto de ajudá-lo de modo desinteressado, conforme está em Romanos 12 e versículo 15. Esse viver comunitário é, sobretudo, baseado nos relacionamentos, antes de qualquer projeto ou programa. A prática relacional só é possível dentro da vida em comunidade. Os crentes primitivos estavam juntos, se conheciam e se ajudavam mutuamente. Conforme os textos de Atos 2,
44 e 45, e Atos 4, versículos 34 e 35. A igreja, como igreja local, é uma comunidade relevante no mundo. A comunidade dos crentes primitivos caía na graça de todo o povo, conforme está em Atos 2 e 47. A igreja tinha relevância no mundo pelas seguintes razões. Havia o compromisso de vivenciar a fé. Eles se dispunham a estar juntos todos os dias em comunidade, partilhando as experiências da vida cristã. O compromisso da igreja primitiva gerava a prática que fez a diferença entre a nova religião cristã e o judaísmo formal e legalista. O povo via que entre os cristãos as propostas não ficavam apenas nos discursos, mas tinham sentido prático na vida de cada um. O que ensinava era demonstrado pelo exemplo. Cada comunidade de fiéis, para ser relevante em sua área de atuação, necessita que a vivência de sua fé corresponda ao que diz e que ensina. A igreja, como uma igreja local, é também uma comunidade relevante nos seus resultados. A prática tornava a comunhão cristã em Jerusalém relevante nos seus resultados, conforme os textos que estão aí na tela. A solidariedade era fruto da comunhão e era fator de atração para a sociedade. A nova mensagem do Evangelho fazia sentido aos ouvintes. Havia compatibilidade entre o que a comunidade cristã ensinava e o que ela vivia. Os crentes não cessavam de pregar a Cristo. Diariamente havia conversões em todos os níveis sociais. E os milagres eram sinais para as pessoas irem até a comunidade cristã. A vida em comunhão é essencial para a vida da igreja local. Agora vamos falar sobre a igreja, e o reino de Deus. Vamos ver primeiro aí sobre a definição de reino de Deus. O reino de Deus foi o cerne da mensagem de João Batista, de Jesus e da igreja primitiva. Nós temos muitos textos que falam sobre isso. Mateus 3, 1 e 2, Marcos 1, 14 e 15, Lucas 18, 16 e 17, Atos 8, versículo 12, Atos 14, versículo 22, Atos 19, versículo 8, Atos 20, versículo 25, Atos 28, versículos 23 e 31. Os termos reino dos céus e reino de Deus são termos sinônimos. O reino de Deus pode ser definido como o domínio de Deus em todas as eras, desde o eterno passado ao eterno futuro sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la para a restauração de todas as coisas. A presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus entre os homens. No entanto, não se pode esquecer do caráter escatológico do reino de Deus, onde o Senhor reinará com justiça para sempre, conforme está em Daniel, capítulo 7, versículos 13, 14, 18 e 27. Na presente manifestação do reino de Deus, ser salvo implica libertação do poder do pecado, mas em sua dimensão escatológica traduz a ideia da redenção do corpo, conforme está em 1 Coríntios, capítulo de número 15. A igreja, ela é agente do reino de Deus. A igreja tem a responsabilidade de manifestar aos incrédulos o reino de Deus. A igreja é o resultado da vinda do reino de Deus ao mundo por intermédio da missão de Jesus. A igreja não é o reino de Deus em sua plenitude, mas é a expressão do reino de Deus entre os homens. Como igreja, a igreja ela não proclama a si mesma, mas ela proclama o reino de Deus,
conforme os textos aí na tela, Atos 14, 22 e os seguintes. A igreja é o instrumento que apresenta ao mundo o Senhor do reino e introduz em suas fronteiras os seres humanos, arrancados dos impérios das trevas. Aqui e agora, em seu confronto com as forças do mal, ela antecipa as características da vida abundante e da glória divina a serem integralmente experimentadas na dimensão escatológica do reino de Deus. A igreja realiza as obras do reino mediante a proclamação do evangelho, que é um evangelho de poder e que lhe foi outorgado por Cristo Jesus, conforme está em Romanos 1 e versículo 16. Qual é a mensagem, do reino de Deus? Então, o arrependimento e a fé, atitudes que cabem ao homem, aliados à graça salvadora de Deus, sustentam a mensagem que abre a porta do reino de Deus para a humanidade. Há, todavia, um conteúdo ético na mensagem do reino de Deus. Ele transparece principalmente no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. A ética do Sermão do Monte é absoluta e implica o tipo de vida que o Senhor Jesus deseja para os súditos do reino. Assim, a igreja, em sua peregrinação histórica, expressa a realidade presente do reino de Deus e aponta para as dimensões da era vindoura, onde ele será experimentado em toda a sua glória e todo o seu esplendor. Enquanto aguardamos essa bem-aventurada esperança, podemos também conhecer um pouco da natureza da igreja através dos símbolos empregados pelas Escrituras para descrevê-la. Encerra aqui a nossa aula. Deus abençoe grandemente a sua vida.